O Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores: "Esse deve ser João o Batista, que voltou dos mortos, por isso é capaz de fazer milagres." Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela para aplacar a raiva de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo que reverenciava João como profeta de Deus. A chance surgiu na celebração do aniversário do rei. A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os presentes. Embalado pelo vinho, prometeu-lhe dar qualquer coisa que ela quisesse. Já orientada pela mãe, foi rápida em responder: "Dê-me numa bandeja a cabeça de João o Batista." O pedido deixou o rei abalado, mas, para não perder o prestígio entre os convidados, viu-se obrigado a concordar. Ordenou que cortassem a cabeça de João e a trouxessem à moça numa bandeja. A jovem, por sua vez, entregou-a à sua mãe. Mais tarde, os discípulos de João vieram buscar o corpo, deram-lhe um sepultamento digno e foram dar a notícia a Jesus. Quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para um lugar para ficar sozinho. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou. Imediatamente, o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam: "Estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer na cidade." Jesus, porém, respondeu: "Não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles." "Mas tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes", disseram. Jesus ordenou: "Tragam-nos aqui." Em seguida, mandou o povo assentar-se na grama. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu-o e entregou tudo aos discípulos. Eles repartiram com o povo e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras e os que participaram da refeição foram cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar, e ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. "Um fantasma!" gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. "Calma, sou eu, não tenham medo." Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: "Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também." Jesus disse: "Venha." Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas, quando ele olhou para baixo,
e viu as ondas batendo e fazendo barulhos sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram a Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genesaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes, que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus. E todos que o tocaram foram curados. Mateus, capítulo 15. Depois disso, os fariseus e os líderes religiosos saíram de Jerusalém e procuraram Jesus apenas para reclamar. Por que os seus discípulos não levam as leis a sério? Jesus reagiu: E por que vocês usam as próprias regras para não levar os mandamentos de Deus a sério? Deus diz claramente: respeitem seu pai e sua mãe. Diz também: quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Mas vocês driblam o mandamento, alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe: vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim, vocês se livram da obrigação que têm para com os pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras. Impostores! A profecia de Isaías a respeito de vocês acertou em cheio. Esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouçam agora e prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês. Mais tarde, os discípulos lhe disseram: os fariseus ficaram bastante irritados com as tuas declarações. Jesus deu de ombros. Toda árvore que não tenha sido plantada por meu Pai no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles. São cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Pedro disse: não entendi. O Senhor poderia ser mais claro? Jesus respondeu: você também? Será que não entende? Não sabe que o que se come é digerido no estômago e depois é eliminado? Mas o que vem da boca sai do coração. É do coração que vomitamos maus pensamentos, assassinato, adultério, imoralidade, roubo, mentira e calúnia. É isso que contamina. Comer ou deixar de comer alguns alimentos, lavar ou não as mãos, isso não tem importância. Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram e uma mulher cananeia desceu às colinas e suplicou: misericórdia, mestre, filho de Davi. Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram: ela está nos perturbando. Atenda-a, por favor. Ela vai nos deixar malucos. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então,
A mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: Mestre, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães. Ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse: Ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você desejar acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Depois disso, Jesus contornou o mar da Galileia e acomodou-se num lugar alto, pronto para atender o povo. E eles vieram, milhares deles, trazendo paraplégicos, cegos, mudos, aleijados. Todo tipo de necessidade havia ali, e deixando-os aos pés de Jesus para ver o que ele faria. Jesus curou todos eles. Quando viu os mudos falando, os aleijados restaurados, os paraplégicos andando e os cegos enxergando, o povo ficou maravilhado e foi dizer a todos que Deus estava vivo, atuando de maneira tremenda no meio deles. Jesus, no entanto, não havia acabado. Ele chamou os discípulos e disse: Estou com o coração partido por esta gente. Há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Os discípulos perguntaram: Mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7 pães e alguns peixes, informaram. Jesus então mandou que o povo se sentasse. Ele tomou os 7 pães e os peixes, deu graças e os repartiu com o povo. Todos comeram à vontade e foram necessários 7 grandes cestos para recolher as sobras. Os que participaram da refeição foram cerca de 4.000, fora mulheres e crianças. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco e chegou às colinas de Magadã.